Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender e aprender como implementar as operações de um CRUD no banco de dados. Para quem não sabe, um CRUD é um acrônimo para Create, Read, Update and Delete. Tá? Então, a ideia é que, até então, nas aulas de banco de dados que a gente teve, a gente viu como estabelecer uma conexão com o banco de dados. Então, foi isso que a gente viu na última aula. A gente entendeu como é todo o arcabouço, né, para essa conexão, para essa manipulação de banco de dados por parte do Java e aprendemos também como criar uma conexão com o banco de dados. Agora que a gente já sabe como se conectar ao banco de dados, a gente tem que executar operações nele. E a gente vai entender como fazer operações de consulta, inserção, alteração e remoção de registros no banco. E esse conjunto de operações que é conhecido como CRUD. Antes da gente estudar essas operações, vamos considerar a nossa classe pessoa, que a gente já está aí há muito tempo trabalhando com ela e vamos usá-la agora novamente para exemplificar aí nossas operações no banco de dados. Bom, para a gente estudar essas operações que eu apresentei para vocês, vamos dividir essas operações em operações DML, Data Manipulation Language, e DQL, Data Query Language. Tá? São definições de banco de dados e a gente vai fazer essa divisão para a gente organizar direitinho aí o nosso aprendizado. Então, na DQL a gente tem o comando select, e as suas diversas variantes aí para fazer consultas no banco de dados. Então, para a gente entender como que a gente trabalha com o select, como que a gente usa, manipula essas consultas em bancos de dados, usando a DQL, usando o select, vamos então considerar aí um exemplo onde nós desejamos obter, consultar do banco uma pessoa. Tá? Então vamos supor que a gente tem um banco de dados com as informações de pessoa e a gente quer pegar as informações de uma pessoa pelo ID dessa pessoa. Então, pelo identificador, a gente vai pegar os dados dessa pessoa. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa classe pessoa, que agora tem aí um ID também, que a gente já conhece, e vamos agora criar aí um código para pesquisar, obter uma determinada pessoa do banco de dados pelo ID. Tá? Então, pelo ID do banco de dados, eu vou pegar todas as informações da pessoa que tem esse ID lá. Ok? Então, o primeiro passo, eu vou definir aqui o meu ID, o ID que eu desejo pegar. Tá? Eu vou definir inicialmente aqui como string, ID igual a 3, vou querer pegar o cara que tem o ID 3. E agora a gente começa o processo para consulta. Vou criar uma nova conexão com o banco de dados. Tá? Então, vou usar aí a minha classe conexão singleton para poder criar uma conexão para mim. Vou usar o getConexão. Ok. Depois a gente vai fazer o tratamento de exceção. Vamos nos concentrar agora no código. Agora eu vou criar a string SQL de consulta. Então, select ID, nome, idade, from pessoa, where ID igual. E aí o que a gente faz? A gente coloca o ID desejado.
Vou até melhorar aqui, ID desejado, mais o ID desejado, e a gente concatena ele aqui, ó. Ou seja, depois aqui do ID vai juntar com o 3 e vai ficar, né? Select ID, nome, idade, from pessoa, where ID igual a 3. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos, né, criar aí o nosso prepared statement. Prepared statement. Um objeto e pegar ele da conexão. Vamos usar aqui o com. Botar conexão para ficar mais sugestivo. Ponto. Prepare statement. E aí a gente passa o código SQL que a gente criou aqui, a nossa variável SQL. Ok, galera? Antes da gente continuar, né, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Vocês reparem que nós fizemos aqui, tá, uma concatenação de um valor. Né? A gente pegou, fez o select, tal, e concatenou com o ID desejado. Essa abordagem, galera, da gente concatenar os dados na string SQL, ela traz uma brecha, né, uma vulnerabilidade para o nosso sistema. Pensem que esse dado aqui, no caso esse 3, ele vai vir do usuário. Então o usuário que vai digitar, né, eu quero o ID 3, um exemplo, quero o ID 3, quero o ID tal. Então assim, é o usuário que vai informar, né, o que ele deseja. E aí, pensem, né, o usuário pode digitar certinho, ok, digitou 3, vai funcionar de boa, mas ele pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Ele pode botar 3, ponto e vírgula, né, terminou o programa, terminou essa linha de comando, e ele pode usar aqui o delete from pessoa, por exemplo. Sem o where. O que vai acontecer? Ele vai consultar a pessoa com o ID 3 e vai, em seguida, deletar todo o banco de dados, toda a tabela pessoa, no caso. Então, assim, galera, a gente tem aqui um ataque chamado ataque de injeção de SQL. Ele injetou um código SQL aqui na consulta, e esse código SQL vai vir para cá, vai ser concatenado e vai ser executado pelo nosso programa e vai destruir parte da nossa base de dados. Então, assim, isso é um problema. Tá? Por isso, pessoal, que a gente não trabalha com concatenação. Tá? Ao invés de fazer isso aqui, ó, nós vamos fazer uma coisa diferente. Tá? Nós vamos, ao invés de concatenar um dado, quando nós quisermos inserir um dado aqui na string de SQL, a gente vai botar uma interrogação, onde a gente quer inserir. Essa interrogação é chamada de parâmetro anônimo. Algumas linguagens têm os parâmetros nomeados também, né, mas aqui no Java a gente trabalha com os parâmetros anônimos. E esses parâmetros eles vão lá na frente ser substituídos por algum valor. Só que antes de acontecer essa substituição, vai haver de fato um tratamento para se verificar, né, se não está se passando aqui nenhum comando nocivo, nada disso para o SQL. Então já existe um tratamento do Java para prevenir esse tipo de ataque. Ok, galera? Então a gente usa aí parâmetros anônimos toda vez que a gente quiser inserir alguma coisa, né, aqui na string SQL, algum dado que vai vir de fora. Beleza? Vou voltar aqui. Agora eu já posso transformar meu ID desejado em int, né, porque é um inteiro que a gente está trabalhando. Ok. E aí, pessoal, uma vez que a gente pegou aqui o prepared statement da nossa conexão e passamos para ele a nossa consulta, agora a gente substitui, tá, os nossos parâmetros anônimos. O que a gente faz? Ó? A gente pega o prepared statement, ponto set,
e bota o tipo de dado que a gente quer substituir. Nesse caso, eu quero substituir um int aqui na interrogação. Ok? E aí, o primeiro parâmetro é o índice, né, do parâmetro anônimo, ou seja, qual a interrogação que eu quero substituir? É a primeira, até porque aqui a gente só tem uma, mas se tivéssemos mais de uma, a gente tem que sinalizar qual que eu quero substituir? A primeira, então é o 1. Então eu quero substituir na primeira interrogação, no primeiro parâmetro anônimo, quero substituir ele por ID desejado. Então, no lugar dessa interrogação aqui, vai entrar o valor que está em ID desejado. Tá? Então, para isso eu uso, né, os setters, esses setters aqui que vão setar a informação no parâmetro anônimo. E aí ele já tem todo o tratamento para prevenir aí esse tipo de ataque, esses problemas aí de injeção de SQL e outros. E aí, galera, uma vez que a gente fez isso, a gente agora já pode executar a nossa consulta no banco de dados. Então, para isso eu vou precisar, tá, de uma variável resultSet. Ela é que vai guardar os resultados que vão chegar do banco. Então, vão vir ali resultados e eu quero armazenar no resultSet tudo que foi retornado, tá, dessa consulta. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou pegar o meu prepared statement e vou usar aí o método executeQuery. Tá? Então, o executeQuery, ele vai executar a minha consulta no banco de dados. E aí, a partir desse momento, ele vai retornar os resultados e vai botar no resultSet. Ok? A partir desse momento, a gente já tem os resultados no resultSet. E nesse caso, como a gente está pegando uma pessoa pelo ID, a gente vai ter aí um resultado, ou nenhum, caso aquele ID não exista no banco. Tá? Então, a gente vai ter aí no máximo um resultado. Então, eu vou criar uma variável do tipo pessoa. Tá? Vou começar ela com nulo. E é ela que vai receber aí o objeto. Então, se rs next galera, a importação aqui acabou ficando errado. Não é resultSet desse pacote. Eu quero resultSet do Java SQL, ó, tá aqui. Então, só para ficar a importação correta aqui, Java SQL resultSet. Ok? Bom, então, caso, né, esse rs.next ele retorna, né, true se eu tiver um dado, um próximo dado, uma próxima linha, vamos colocar assim, uma próxima linha retornada lá do banco de dados, ou falso se eu não tiver. Então aqui, né, na nossa aplicação aqui, se ele retornar true é porque ele achou o registro, já que a gente tem ou um ou nenhum, né, então se tiver, né, se ele achou um próximo registro é porque tem resultados aqui, ele achou o cara que tem o ID que a gente pediu. E aí, beleza. Se tem o cara, o que a gente vai fazer? Vamos colocar as informações dele dentro do objeto pessoa. Tá? E aí isso que a gente vai fazer agora é o que a gente chama de um mapeamento, tá? Objeto relacional. Na verdade, aqui a gente está mapeando do relacional, que é o modelo que está lá no banco de dados, na tabela, para o modelo de objetos. Né? Então a gente está fazendo esse mapeamento. Vou usar aqui o construtor de pessoa para passar os dados. Tá? E aí, eu pego o meu resultSet e uso o get. Né? E os getters dele funcionam mais ou menos como os setters do prepared statement. Eu dou o get e informo o tipo de dado que eu quero pegar. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou estar usando esse construtor de pessoa, tá? Que recebe o ID, depois o nome, depois a idade. Então, o primeiro dado que eu quero pegar é o ID. Então, é um inteiro, getInt. E aí, dentro desse int, eu passo qual a coluna que eu quero pegar. É a coluna ID, do jeito que está lá, né, no nosso banco de dados. Ó, select ID, nome e idade. Então, estou pegando
os dados dessas 3 colunas aqui na minha consulta. Então aqui eu quero pegar o ID, vírgula. No segundo parâmetro do construtor, eu vou querer pegar o nome. Então, get string, né, porque agora eu quero pegar uma string, tá, campo nome. E no terceiro parâmetro do meu construtor, eu quero pegar um int também, que é a minha idade. Então, get int, coluna idade. Ok, galera? E aí, nesse momento, tá, nós estamos passando aqui, ó, pegando do banco de dados, tá, do nosso result set, que tem o resultado do banco de dados, cada um dos campos que a gente obteve. Nesse caso, como é uma pessoa só, basta fazer um if. Se eu tenho um dado, né, um próximo dado aqui no result set, quer dizer que eu achei o cara, e aí eu vou colocar aqui no meu objeto pessoa. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, galera, eu terminei aqui de trabalhar, né, com o meu result set aqui, terminei de trabalhar com o meu prepared statement, então a gente precisa fechar esses caras, né? Então eu tenho que vir aqui e fazer o prepared statement.close, tá? E result set.close também. Eu tenho que fechar os manipuladores. Tá? E se eu não for usar mais a conexão, eu posso finalizar a conexão também. Né? Eu posso usar aqui, ó, o conexão singleton ponto finalizar conexão. Se eu fosse continuar usando a conexão, esse comando não cabe. Tá? Então, pessoal, é assim que a gente faz para obter um registro. Vamos agora tratar as exceções aqui. Fazer todo o tratamento de exceções. A gente tem aqui SQL exception. E aí, nesse caso, eu vou só exibir aqui. Erro na manipulação do banco de dados. E eu posso ter também, tá, o erro conexão exception, que é aquele erro nosso, personalizado, conexão exception. E aí, nesse caso, eu faço o seguinte, ó, system.out.println, erro ao se conectar ao banco de dados. Eu posso, se eu quiser, colocar aí detalhes, né? Detalhes. E aí acrescento aqui get message, pego a mensagem. E se eu quiser, eu posso ainda mostrar, né, a causa, né? Informações da causa, por exemplo. E pegar lá aquelas informações e.getCause.getMessage. Então, posso brincar aí do jeito que a gente já estudou lá em tratamento de exceções. Tá? Não preciso fazer isso tudo, tá? Mas é só para vocês verem novamente que a gente usa na prática o tratamento de exceções. Ok, pessoal? Lógico que ficou faltando nós exibirmos, tá, as informações de pessoas, senão a gente não vai ver nada acontecendo. A gente pode fazer isso aqui mesmo. Ó. Tá, vamos colocar aqui o ID da pessoa. Aqui é p.getID mais o nome da pessoa, p.getNome mais a idade da pessoa, p.getIdade. Beleza, vamos executar o nosso código, galera.
Estou rodando. E apareceu, ó. Ele foi lá no banco, consultou, ó, ID 3, nome Joaquim, idade 42. Então ele achou. Vamos trocar o ID, vamos botar, sei lá, ID 2. Executar novamente. Olha lá, ID 2, nome Karina, idade 29. ID 4. Só estou mudando o ID aqui em cima. Nome, ID 4, nome Fernando, idade 30. Por exemplo, ID 6. E aí nós tomamos um null pointer exception. Por quê? Porque não existe ID 6 no meu banco de dados. Lá no banco de dados eu só inseri 4 pessoas. Então a gente só tem o ID de 1 a 4. Então o ID 6 não existe. Tá? E aí quando eu tentei pegar o ID aqui, ele deu null pointer, porque pessoa não entrou nesse if, ó, não tinha próximo, então nesse if não foi acessado, porque não tinha registro nenhum no result set, porque ele não conseguiu achar dado nenhum. E aí aqui embaixo eu tento pegar o ID, e aí eu tomei esse erro porque não tem. Deveria ter tratado esse erro também, ou feito um if verificando se a pessoa não era nula antes de exibir as informações, enfim. Mas é para vocês verem aí que realmente existem essas situações inesperadas que a gente precisa tratar também. Ok, pessoal? Então é assim que a gente faz aí uma consulta no banco de dados, tá? Se eu quiser, eu posso também, galera, consultar todos os caras que estão no banco de dados. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, tirar o ID, tá? E aí eu vou pegar, todo mundo que está em pessoa. Aí naturalmente eu não tenho essa linha de código aqui, vou até comentar ela, não faz sentido eu ter. Só que aí agora, pessoal, como eu estou trabalhando com vários registros, possivelmente, antes no máximo era um, agora podem ser vários registros. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ter mais uma pessoa só. Aqui, ao invés de uma pessoa, ó, eu vou ter uma lista de pessoas. Então, eu vou criar uma lista aqui de pessoas. L é igual a new array list. Beleza? E aqui, ao invés de um if, eu vou ter um while, porque é enquanto eu tiver registro. Enquanto eu tiver registro no result set, eu vou fazer isso aqui. E aí, o que eu faço? Eu acrescento na minha lista l.add, tá? A cada rodada eu adiciono uma nova pessoa na minha lista. No final, eu vou ter uma lista com todos os registros. E aí eu vou fazer um loop também para exibir todo mundo. While pessoa P, dois pontos a lista. E aí eu vou imprimir aqui, os dados das pessoas. Então, galera, reparem que antes, tá, a gente tinha apenas um if, chegava aqui embaixo, a gente só exibia, fim de papo. Agora não. Agora nós temos aqui a possibilidade de ter diversas pessoas, porque eu estou fazendo uma consulta agora ampla, não é só pelo ID, por exemplo. O ID a gente sabe que é único, e como o ID é único, tá, ele vai nos trazer no máximo um registro. Agora não. Agora, quando eu estou trabalhando com um campo que não for único, por exemplo, o nome ou idade, por exemplo, que não trazem, tá? Pode ter duas pessoas com a mesma idade, duas pessoas com o mesmo nome, isso pode acontecer. E aí você tem que ficar esperto para a possibilidade de você ter diversos dados. E aí, nesse caso, tá, a gente tem que trabalhar já com uma lista de pessoas, com o while, porque
se eu colocar o if, ele só vai pegar o primeiro registro e vai sair. O while não, enquanto tiver registro, ele vai adicionando essas pessoas na fila, tá? E aí, depois, eu vou então fazer um while para exibir essas pessoas. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a ideia. Aqui é um for, tá, galera? É um for each. Botei o while, mas é um for each aqui, né? Acabei botando incorretamente. For each. E aí ele vai, nesse for each, exibir todas as pessoas que estão na lista, exibindo ID, nome e idade. Vamos rodar para ver? Vou executar aqui, ó. Ah lá, exibiu todo mundo que está no banco, ó. ID 1, nome Maria, idade 22. ID 2, nome Karina, idade 29. ID 3, nome Joaquim, idade 42. ID 4, nome Fernando, idade 30. Então, todo mundo que está no meu banco, lembra que eu falei que eu tinha 4 registros lá que eu adicionei, ó, eles foram exibidos aqui. Então, nesse caso, eu peguei mais de um elemento, e aí por isso eu tive que tratar, né, usando uma lista. Ok, galera? Então, é assim que a gente faz, tá? Quando a gente quer trabalhar com consultas no banco de dados. Bom, e agora que a gente viu aí como trabalhar com a DQL, né, vamos ver, então, agora como trabalhar com a DML. Aí na DML a gente tem os comandos insert, update e delete para fazer manipulação de dados. Então, para a gente entender, né, começar a ver aí como que a gente usa essas operações, né, usando o JDBC, trabalhando com JDBC, vamos então considerar um exemplo onde a gente quer alterar os dados de uma pessoa no banco de dados. Então vamos ver como que a gente faz isso aí na implementação. Bom, galera, e para a gente fazer aí, né, um código que vai fazer uma alteração de uma pessoa no banco de dados, né, vamos então primeiramente criar aí um objeto do tipo pessoa com os dados da pessoa a ser alterada, né? Pessoa P igual a new pessoa. Vamos passar aqui o ID. Vamos ver quem a gente vai querer alterar. Estou pegando uma colinha do exemplo passado aqui embaixo. Vamos alterar Joaquim. Tá? Então a gente vai alterar a pessoa com ID 3. Então a gente cria um objeto com o ID 3, que é o de Joaquim. E a partir de agora a gente altera o que a gente quiser. Ah, quero alterar o nome, né? Agora não vai ser mais Joaquim, vai ser Marinho, um exemplo. E a idade não é 42, é 40. Vamos supor que houve um erro na hora de pegar o nome da pessoa, idade e tal, acabou trocando os registros, enfim, aí eu quis alterar. E aí eu vou fazer a alteração. A gente vai ver que no final, né, esse cara aqui vai ser alterado no banco de dados. Ok, pessoal? Então, beleza, criamos aí, né, quem a gente desejou alterar. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o processo de alteração. Conexão. Connection. Há um objeto de conexão que a gente vai criar, igual a conexão singleton. Vamos usar o nosso singleton aqui para pegar uma nova conexão. Poderia ser o factory também, não tem problema nenhum. Beleza, agora vamos escrever a nossa string SQL. Tá? Então, a update a gente quer alterar, tá? Update pessoa, na tabela pessoa, alterando o nome igual, e aí é o nome que vai ser inserido. Então nesse caso eu quero inserir uma informação externa, boto uma interrogaçãozinha, vírgula, a idade igual a uma outra interrogação, porque eu vou setar a idade também, o where id igual a outra interrogação, porque eu vou colocar qual ID que vai ter esses dados alterados.
Então, assim é que fica o nosso SQL. Beleza, pessoal? Então, reparem que aqui eu tenho 3 parâmetros anônimos. Ó. Eu vou setar 3 informações, tá, externas. Ok, vamos agora pegar o nosso prepared statement. Prepared statement. Igual a conexão.prepare statement. E aí a gente passa o nosso código SQL. Agora a gente tem que preencher aí os parâmetros anônimos, então ps.setString. Quero substituir na primeira interrogação, então boto 1. Quero que essa primeira interrogação vou substituir por p.getNome. Então, no lugar desse cara aqui, vai entrar o nome que está nesse objeto pessoa. ps.setInt, na segunda interrogação, no segundo parâmetro, eu quero adicionar a idade, quero setar ali no lugar daquela interrogação a idade. Então, p.getIdade. E faço mais um setInt, porque ainda falta um parâmetro anônimo, que é o terceiro, então 3. E nesse terceiro aqui eu quero colocar o ID que está aqui nesse objeto pessoa. Então, p.getID. Beleza, preenchemos todos os parâmetros anônimos. Agora, basta a gente executar a consulta. Então, vamos chegar aqui agora, ps.execute. Ah, mas aqui não é execute query? Não, porque aqui a gente não está fazendo uma consulta, galera. Então, a gente não vai obter um result set com resultado, nada disso. Aqui a gente está fazendo uma alteração, tá? A operação da DML. Então, a gente não recebe dados aqui, a gente só altera lá no banco e acabou. Então, no caso de operações insert, update, delete, a gente não tem o query. Tá? A query é para select. Ok? Execute e beleza, agora a gente já pode então finalizar o nosso prepared statement. Vamos fechar ele. Não precisamos fechar aí result set, porque não temos, e podemos fechar a conexão neste caso aqui, né? Como a gente não vai usar mais, lógico, se a gente fosse usar ou não tivesse certeza se ela vai ser usada ou não, a gente teria que deixar aberta, mas a gente pode chamar aqui a nossa conexão singleton, ponto finalizar conexão. Beleza, pessoal? Então esse é o código aí para a gente fazer uma alteração. Vamos tratar as exceções aqui. Try catch e aqui no catch a gente vai tratar SQL exception e vamos tratar também conexão exception. Vou fazer um tratamento mais simples agora. Aqui eu vou exibir, né, erro ao manipular o banco de dados. E aqui, erro ao conectar-se ao banco de dados. Esqueci do E aqui. O objeto tem que ter uma variável. A gente coloca aí, galera, mas pode ser outro objeto, né? Se eu quiser botar dessa maneira, pode também, enfim. Mas usualmente é aí que a gente trabalha aqui. Beleza, galera? E esse é o código que vai alterar aí uma pessoa no banco de dados. Ok? Vamos executar então. Vou rodar ele aqui. Ok, foi executado. A gente não viu nada porque a gente não está pedindo nada. Vamos agora só comentar ele aqui. Ó. Vamos comentar esse código todo aqui.
e vamos colocar o nosso código de consulta aqui, aquele que a gente fez aí no exemplo passado, ok? Para listar todas as pessoas. Então, agora, esse ID desejado é até irrelevante, né, porque a gente está listando todas as pessoas. Vamos listar todo mundo agora e ver como que vão ficar aí os nossos dados. Apareceu um errinho aqui, porque o result set não foi incluído. Vamos incluir do SQL. Lista também não foi incluída, porque a gente não trabalhou com lista ali no update. Array list também não foi. Bom, acho que era isso. Vamos executar agora o nosso código de consulta e vamos ver se realmente, né, o ID 3, né, que era Joaquim, passou a ser Marinho agora e com a idade 40. Vamos executar então nosso código de consulta agora. E ali, ó, ID 3 não é mais Joaquim, ela é Marinho. Idade 40, a idade foi alterada. Então a gente conseguiu alterar um registro. Tá? Então é assim que a gente faz a alteração de um registro no banco de dados. Tá? Lembrando, pessoal, que para excluir um elemento, a ideia é análoga, tá, galera? Só comentar aqui esse código de consulta. Eu vou descomentar o código que a gente está trabalhando aqui, ó. Se eu quiser excluir uma pessoa, basta, ao invés do update aqui, eu boto delete from pessoa where id igual a esse aqui. Acabou. Ó, vamos deletar o Marinho agora. Ó. Vou comentar isso aqui, porque eu agora só tenho um parâmetro anônimo, né? Então vou trocar aqui para 1. Eu só quero botar aqui o ID de quem eu vou deletar. Tá? Vou executar. E já vou deixar aqui descomentado para a gente já executar em seguida a consulta e ver o que foi alterado, né, e o que não foi. Bom, vamos lá agora então, vamos executar a remoção agora, né, do Marinho aqui do banco de dados. Vamos ver se a coisa vai funcionar. Executei. Olha lá, ó, sumiu, o Marinho foi deletado do banco. Ó. Só tenho aqui agora Maria, Karina e Fernando. O ID 3 foi eliminado do banco. Beleza, galera? Então, para deletar, tá, a ideia é a mesma. Né? Basta a gente substituir aqui e tal, passar o ID que a gente quer, executou. Fim de papo, a gente consegue fazer a operação. E então, gente, sempre que a gente quiser trabalhar com o comando da DML, né, fazer um update, um delete, é tudo análogo ao que a gente acabou de ver. Né? Basta alterar lá o SQL, né, os parâmetros e tal, que tudo vai funcionar aí igualmente. Só que, no caso do insert, a gente tem uma peculiaridade. Né? Vamos considerar que a gente deseja inserir uma pessoa no banco de dados. Essa pessoa que vai ser inserida, a princípio, ela não tem um ID, porque a gente sabe que quem dá o ID é o banco de dados, né? Ele mesmo gera e confere aquele registro um ID próprio. Então, qual a ideia? É que ao final da operação de inserção, o nosso objeto pessoa, ele receba o ID, ele seja atualizado e receba o ID que foi gerado lá pelo banco de dados. Poxa, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu vou adivinhar qual o ID que o banco de dados gerou? Como é que eu vou pegar essa informação? Então é isso que a gente vai ver agora. Bom, galera, vamos então fazer um código aqui para fazer a inserção, né, de uma pessoa no banco de dados, para a gente entender como que a gente obtém, né, essa informação do ID do banco. Então, vou criar aqui uma pessoa, new pessoa,
Ok, criamos aí um novo objeto pessoa. Agora vou criar uma connection. Todos esses passos a gente já conhece, tá, galera? Pegar lá da minha conexão singleton, usando get conexão. Beleza. Vou agora criar, tá, a minha string SQL, que tem o código SQL que vai ser executado. Então, o código é insert into pessoa. A gente vai estar inserindo aqui os campos nome e idade. Values. E aí aqui os values eles vêm externamente. Então, interrogação, vírgula, interrogação. Então, esse é o nosso código SQL para inserção de uma pessoa no banco. Ok, pessoal? Vamos agora criar aí o nosso prepared statement. Vamos pegar a conexão, o prepare statement, onde a gente passa o nosso código SQL. E agora a gente precisa substituir esses dois parâmetros anônimos aqui. Então, vamos lá, prepared statement.set string, tá? Que a gente vai setar primeiro o nome. E eu quero entrou aqui o short, é string. E aí aqui a gente vai substituir o primeiro parâmetro, então 1. E a gente vai substituir por p.getNome. Ok, galera? E o segundo, setInt, tá? Parâmetro 2, a gente vai substituir por pGetIdade. Ok, então, nome aqui vai entrar no lugar da primeira interrogação, idade entra no lugar da segunda. Então, esses valores que vão ser inseridos no banco. Ok, pessoal? Então, nesse momento, a gente já consegue executar o código no banco de dados. Então, prepared statement.execute. O execute vai executar a inserção dessa pessoa, tudo do jeito que a gente acabou de ver no último exemplo, tá, galera? A diferença, ela vem agora, Agora que vem o diferente na hora que a gente trabalha com inserção, tá? No momento que a gente executou, que a gente usou esse comando aqui, executou o SQL lá no banco de dados, ele vai inserir o cara no banco de dados e vai gerar a chave primária, vai gerar o inteiro, que vai representar o ID daquele cara que acabou de entrar no banco. E aí, para a gente pegar esse ID que foi gerado, tá, nessa operação, nós vamos criar um result set. Tá? Esse result set, tá, não tem o mesmo propósito do que a gente usa lá nas consultas, que é pegar os dados que a consulta retornou. Aqui não. Aqui nós queremos no result set pegar as chaves retornadas, tá? E para isso a gente vai ter que utilizar aqui prepared statement.getGeneratedKeys. Esse método getGeneratedKeys retorna todas as chaves retornadas criadas, nessa operação que foi executada, ou seja, nessa operação de inserção, tá? Então, a ideia é essa, galera. Só que para esse cara aqui executar, a gente precisa inserir uma flag no nosso... quando a gente obtém o prepared statement, aqui no prepare statement. Além do SQL, a gente passa um segundo parâmetro, que é uma flag. A gente usa aqui, statement do Java SQL, ponto return generated keys. Tá? E aí essa flag está dizendo, esse prepared statement vai capturar chaves que forem geradas e vai poder retorná-las depois. Então, além do nosso SQL, a gente tem que acrescentar essa constante aqui, como segundo argumento na hora de pegar o prepared statement da conexão. Ok?
E aí agora esse cara vai retornar para a gente todas as chaves que forem geradas. Então aqui embaixo, if, que a gente sabe que vai ser gerada apenas uma chave, né? Ou nenhuma, caso a inserção seja mal sucedida, alguma coisa de errado aconteça, nenhuma chave vai ser gerada. Então a gente trabalha com if, porque é no máximo uma. Então, result_set.next. Se tiver next, quer dizer que tudo ocorreu bem e a chave foi gerada. E se a chave foi gerada, basta eu pegar aqui, ó, p.setID. E aí eu vou setar o ID dessa pessoa. E aí, para pegar o ID, o que eu faço? Ó, rs.getInt. E aqui, galera, a gente usa, né, lembra que a gente usava lá nos result sets o nome da coluna. Aqui a gente não está trabalhando com coluna. Então a gente vai passar um índice, né, do dado que a gente quer, que nesse caso é 1. A gente só tem um dado, que é uma chave, que é a chave primária. Então é ela que vem primeiro aqui. Então, com o método getInt para 1, a gente pega a chave primária e já seta ela no ID de pessoa. Perceba que aqui, quando a gente criou pessoa, ó, a gente só criou com nome e idade, porque o ID só surge no banco de dados. Então, a partir desse momento é que a pessoa ganha o ID, quando ela realmente é inserida no banco de dados. A gente captura a chave e seta na pessoa essa chave. Esse getInt com número dá para a gente trabalhar também nas consultas, tá? Só que a gente precisa ter muita certeza de qual coluna vai estar primeiro. Então, por isso que é muito mais fácil a gente pegar pelo nome das colunas. Ok, pessoal? Então, nesse momento aqui, né, eu, então, inseri o ID nessa pessoa aqui, que até então não tinha ID. Agora ela está no banco de dados e tem o ID dela. Ok? Se a operação não fosse bem sucedida, eu não ia entrar nesse if, porque não ia ter valor nenhum no meu result set e não ia ter problema nenhum aqui, ó. Porque eu não ia estar tentando pegar um cara que não existe. Eu não ia nem ter entrado no if. Ok, pessoal? Aí, a partir desse momento, né, a gente pode agora já fechar o nosso prepared statement. E podemos também fechar o nosso result set. Vamos tratar as exceções agora. Catch SQL exception. Erro ao manipular o banco de dados. Um outro catch chamado conexão exception. Erro ao se conectar ao banco de dados. Tratamos as exceções, tudo ok, já podemos agora fazer a inserção aqui da Júlia, né, no banco de dados. Ok, pessoal? Então, eu vou agora descomentar o nosso código aqui, que pega todas as pessoas que estão no banco, né, e aí a gente vai poder ver, né, se de fato ela foi inserida através desse bloco que a gente acabou de criar. Então, estou descomentando aquele bloco que a gente criou lá no início, que exibe todas as pessoas. Beleza, vamos executar então. E tá aí, ó. A gente executou esse cara aqui e depois mandou executar uma consulta imprimindo todo mundo, ó. E ela está aqui, ó. Acabamos de inserir, ó. Ela ganhou o ID 5, tá? E ela está agora inserida no banco de dados. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente faz, né, esse bloco que a gente escreve quando nós desejamos inserir uma pessoa no banco de dados. Ok, pessoal? Claro que tudo que a gente estudou, né, até agora vai ser melhor refinado, né, a gente vai ver alguns detalhes, né,
A gente vai ver que vai ter que ter um finally, tendo fechamento aqui dos nossos objetos, enfim. Tudo isso a gente vai ver mais à frente. Mas a ideia geral, né, por trás dessas operações de consulta, né, de seleção, de inclusão, remoção, alteração, tá, pessoal? O cerne, tá, é isso aqui. É basicamente isso aqui que a gente vai fazer quando a gente quiser inserir uma pessoa. Aquilo que a gente estudou, né, na hora de alterar uma pessoa, excluir, e também na hora de selecionar, né, que foi esse método, esse bloco aqui que a gente estudou, e até estudamos também como buscar apenas uma pessoa pelo ID dela. Ok, pessoal? Então, é dessa maneira, tá, que a gente trabalha e manipula dados no banco de dados. Bom, galera, e é isso. Agora vocês já sabem aí como fazer um CRUD. Né? Sempre quando a gente fala, faz um CRUD aí para a pessoa, eu estou querendo que vocês justamente implementem essas operações que permitam inserir uma pessoa no banco, alterar uma pessoa, remover uma pessoa, procurar uma pessoa. Então, esse conjunto de operações que configura o nosso CRUD. Eu espero que tudo que a gente viu tenha ficado claro para vocês. É muito importante que vocês pratiquem, tá? Isso, façam com outras classes, usem outras classes, façam aí essas operações para elas, pratiquem bastante, porque isso é essencial para desenvolver aplicações que interajam com o banco de dados. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.